Na Era do Espírito. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Hoje contamos com a presença do querido irmão Dalto Pires, da Associação Espírita Núcleo Fraterno, na Tapera, aqui no sul da ilha. E também é voluntário no CVV, Centro de Valorização da Vida, que hoje nos trará ainda sobre a campanha do Setembro Amarelo, que veio até a caráter, contra o suicídio, esse ato infeliz. Trazendo ainda como referência o livro Viver é a Melhor Opção, do jornalista André Trigueiro, e também a Agenda Cristã, livro psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Então, com a palavra, nosso irmão. Então, inicialmente agradecemos a oportunidade, de alguma forma contribuirmos para esse momento em que passa a história da humanidade. Lembrando que a mensagem que viemos divulgar é muito simples. É a seguinte, que conversar é a melhor opção, é a melhor solução. Porque quem de nós que não gostaria de, no momento de infortúnio, de aflição, de dor, de tristeza, de uma perda, tivesse alguém que sem julgamentos, que sem preconceitos, pudesse nos ouvir, sem cobrança. Então é justamente isso que a campanha do Setembro Amarelo, que é de criação da Associação de Psiquiatria, mas que o movimento espírita, o próprio Centro de Valorização da Vida encamparam, e assumiram também a responsabilidade de cooperar, visa divulgar. Então, geralmente, no meio em que nós fazemos parte, as pessoas que a campanha falar é a melhor solução, é para o outro. Mas não é para o outro, é para nós. É para nós, no nosso meio social, em especial nós que somos espíritas, no nosso ambiente da casa espírita, possamos conversar do assunto, nas nossas tarefas, no lar, na nossa oficina de trabalho, porque sempre haverá alguém necessitado de conversar, de que alguém empreste os seus ouvidos para falar, para ouvir. Então, a campanha ela traz uma mensagem muito simples, que nós possamos dar um pouco do nosso tempo. E por que isso? Porque aquela criatura, aquele irmão que porventura esteja passando pelo momento de ansiedade, de tristeza, de dor, isso possa levá-lo a querer desembarcar da vida, a se sentir uma pessoa inútil, infeliz e querendo resolver os seus problemas, abreviando a existência. E ao ter alguém para conversar, para dialogar, para ouvir com respeito, sem julgamentos, sem censura, em que ela possa colocar para fora aquele conteúdo que provoca ansiedade, que provoca o sentimento de inferioridade, ela possa baixar o seu nível de tensão, aquele momento terrível em que ela se encontra, e baixando a tensão, a proposta, a ideia é de que ela tenha maiores condições de refletir, de pensar e optar em permanecer, em valorizar a vida, em reconhecer que a vida é um dom de Deus e que nós não temos o direito de encerrar a nossa vida, e sim de preservá-la em todos os sentidos. E que as tribulações da vida, as tristezas, os sofrimentos, as decepções, as aflições,
elas fazem parte do nosso processo antropológico, psicológico, espiritual da evolução. Por isso que a campanha em que recomenda que a gente converse do assunto tem essa finalidade, para que a gente, ao perceber algum parente com demasiado comportamento de tristeza, de isolamento, comentando de que não tem mais sentido a vida, desenvolvendo um estado de depressão, de melancolia acentuada, que a gente possa procurar conversar. Mas isso nós precisamos aprender a conversar, porque geralmente a gente diz que está dialogando, mas não partimos do que o outro diz, do sentimento que o outro manifesta. Então é preciso compreender os sentimentos que expressam na fala do outro e não ignorar esse sentimento e partir da nossa convicção. O Vilela fez um curso conosco e disse o seguinte, que o problema da verdade não é a mentira, é o excesso de convicção. Então, que a gente possa descer do pedestal e dialogar, conversar e ouvir o clamor que os nossos irmãos, que os nossos familiares, que os amigos de trabalho, que as pessoas na casa espírita possam estar precisando. Por isso que recomendamos que procurem as casas espíritas através do atendimento fraterno, onde sempre haverá alguém disposto a ouvir fraternalmente sobre o paradigma da doutrina espírita. E sem dúvida nenhuma, a opção de ligar para o 188, que hoje nós está em nível nacional, né, que você será atendido. Então, e vamos dizer de que vale a pena viver. Que Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, diz qual é a finalidade da reencarnação. É justamente Deus nos impõe para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, para a nossa iluminação. Mas não é só para isso, que seria uma atitude egoísta. É também para a gente contribuir na obra da criação. E para finalizar, Emmanuel diz o seguinte, no livro Agenda Cristã: não tenha pressa, já vivestes séculos incontáveis e estais diante de milênios sem fim. Muito obrigado. Obrigado também. Bom, mais uma vez agradecemos a presença do irmão pelas suas palavras, pela sua mensagem, e vamos deixar aqui ainda para os nossos ouvintes, aqueles que depois vão nos assistir no site do Amor e Humildade do Apóstolo, né? Lá no YouTube tem TV CEAHA no YouTube, mas tem um site amorehumildade.org.br que os irmãos também poderão acessar. Mensagem do livro Neste Instante, do Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier. Necessidade e socorro. Abraça o serviço ao próximo e não temas. Para aqueles que trabalham na seara do bem, o Senhor, por seus mensageiros, envia sempre o socorro antes que a necessidade apareça. E assim, agradecemos aos ouvintes, desejamos um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.